Hoje eu quero começar o vídeo falando que aquela frase vai dar tudo certo não é verdade. Por que não, gente? Não vai dar tudo certo. Sempre dá errado. Esse é o tipo de otimismo barato que custa muito caro. Eu diria para você que se você for resiliente, não garante que você vai ter sucesso. Mas se você não for, com certeza garante que você vai ficar pelo caminho. Porque, gente, a verdade é que não é fácil. Essa é a vida real. Sem filtros, sem frases prontas e sem autoajuda. Eu prefiro pensar que se eu fracassar, eu estou aprendendo algo e eu estou aprendendo o que eu tiver que aprender até dar certo. Se eu cair, eu vou me levantar todas as vezes até acertar. No fundo, gente, o que separa quem chega de quem desiste é a capacidade de continuar mesmo quando tudo dá errado. Você já parou para pensar nisso? Esse é o primeiro ensinamento que eu quero te trazer aqui hoje. Essa semana saiu mais um vídeo daquela trend que eu de verdade estou adorando. 1 contra 30, ou seja, um empresário contra 30 CLTs, um treinador contra 30 gordos, um bilionário contra 30 trabalhadores. E desta vez, este vídeo ele foi feito pelo Flávio Augusto, um dos homens brasileiros que atingiu a marca do bilhão, ou seja, esse homem tem um patrimônio bilionário saindo do absolutamente zero, literalmente. Para quem não conhece, o Flávio Augusto, ele é o fundador da WhatsApp, ele é o dono do Orlando City e, gente, de verdade, quando a pessoa tem uma conquista dessa, a gente tem que parar para ouvir o que essa pessoa diz, né? Porque quando alguém chega tão longe, especialmente sem herança e sem atalho, é porque essa pessoa entendeu algo sobre a vida, que a grande maioria de nós ainda não entendeu. Então, é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, porque ouvir ensinamentos de pessoas assim é a forma mais fácil de mudar o seu ambiente mental, mesmo quando o seu ambiente físico ainda não tenha mudado. Porque nada é fácil. Essa é a vida real, a vida sem filtros, a vida sem frases prontas, a vida sem livros de autoajuda. O ideal, gente, é que a gente pense que se a gente fracassa, a gente está aprendendo e que a gente vai continuar aprendendo até dar certo. O ideal é que a gente pense que se eu cair, eu vou me levantar todas as vezes que forem necessárias até eu acertar. Porque no fundo, gente, é isto que separa quem chega de quem desiste. Exatamente a capacidade de continuar mesmo quando tudo dá errado. Este é o primeiro ensinamento que eu quero passar aqui hoje. Porque para mim, de verdade, alguém que consegue atingir a marca de um patrimônio bilionário no Brasil, saindo do absoluto zero, a gente precisa parar para ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Porque a forma mais fácil de você mudar o seu ambiente mental, mesmo enquanto o seu ambiente físico ainda não mudou, é escutar pessoas como este homem. Então, o primeiro ensinamento que eu quero trazer aqui, que o Flávio Augusto prega muito, é exatamente esse que eu comecei o vídeo falando. Vai dar tudo certo? Não existe. Este é o tipo de mentalidade que Flávio Augusto detesta. E com toda a razão. Parando para pensar bem, né? Porque vai dar tudo certo é quase que uma anestesia. Ele te conforta no momento, mas ele te enfraquece para a vida real. É como se fosse uma declaração. Relaxa, o universo vai resolver tudo para você. E, de verdade, gente, isso não vai acontecer. A verdade é que as coisas dão errado o tempo todo. E tudo bem, isso não é ruim. Simplesmente porque é no erro que a gente cresce, é na dor que a gente amadurece. É na frustração que a gente constrói casca. A mentalidade positiva que o Flávio Augusto defende, porque sim, ele defende a mentalidade positiva.
Isso não é sobre ser pessimista. Mas a mentalidade positiva que ele defende não é sobre negar o erro, mas sim sobre reagir de forma inteligente e olhar para a queda e se perguntar: o que eu posso aprender com essa situação? O que tudo isso está tentando me ensinar? Porque sim, sempre tem algo que a gente possa aprender com todas as situações. E esta é a verdadeira mentalidade positiva. Não é aceitar que tudo vai dar certo, e sim acreditar mesmo quando tudo dá errado. E que nesse caso, você vai dar um jeito. Esta é a diferença entre a ingenuidade e a fé madura. A ingenuidade espera que o caminho seja fácil. A fé madura, ela aceita a dificuldade, mas ela escolhe continuar. O ensinamento número 2 que eu quero trazer aqui hoje é que cada um escolhe pelo que deseja dedicar o seu tempo e a sua vida. Quando perguntaram para o Flávio Augusto o que ele acha se o dinheiro realmente deve ser a principal motivação do empreendedor, ele respondeu: a motivação principal do empreendedor é o que ele quiser. Interessante, né, gente? Interessante. E essa é de verdade, foi uma das frases mais libertadoras que eu já ouvi. Porque a gente vive numa era onde parece que todo mundo quer te dizer o que é certo. Você já reparou? O que é sucesso, o que é felicidade, o que é propósito. Mas o que ele nos lembra com essa frase é que ninguém tem o direito de definir o seu motivo. Se para você o seu propósito, a sua motivação é o dinheiro, ótimo. Se é liberdade, ótimo também. Se é ajudar as pessoas, então que maravilha. E o importante, gente, é que isso genuinamente faça sentido para você, não que soe bonito para os outros. Mas aí vem um ponto muito profundo. Ele também nos ensina de que as pessoas que têm dinheiro como único objetivo, mais cedo ou mais tarde, perdem o sentido. Simplesmente pelo fato de que o dinheiro chega. E quando ele chega, se você não tiver um propósito maior, o vazio chega junto. Você conquista o primeiro milhão e percebe que continua sendo você. As dúvidas e inseguranças continuam. Então, o que ele nos ensina é que o dinheiro não resolve o nosso interno. Então, o ideal é que todos nós tenhamos metas para além do dinheiro. Metas que nos façam levantar da cama, mesmo depois da conta bancária cheia. Porque, no final, o dinheiro é só um medidor, como se fosse um placar de um jogo. É bom fazer ponto? É maravilhoso, quem não gosta? Mas o que realmente importa é viver o jogo de forma significativa. Então eu entro aqui no terceiro ensinamento. E muito, muito relevante. Seja inconformado. Acho que quem conhece um pouquinho de Flávio Augusto já escutou muitas vezes essa frase, né? Satisfação e gratidão são profiláticas. Elas previnem, o que isso quer dizer, né? Elas previnem a depressão, elas previnem a ansiedade. Mas isso tudo é diferente do conformismo. Uma das frases que o Flávio Augusto fala muito é: eu sou um eterno inconformado. Essa, de verdade, para mim, é uma das maiores lições, uma das lições mais fortes desse homem. Porque o conformismo disfarçado de paz, ele é, na verdade, estagnação. É aquele tá bom assim. E isso, qual é o problema do tá bom assim? Isso mata o seu potencial aos poucos. E, gente, aqui a grande diferença é: ser inconformado não é ser ingrato. É reconhecer o que você tem, mas saber que ainda existe mais dentro de você e que isso pode ser explorado. É não aceitar viver abaixo da sua capacidade. É agradecer o presente, muito,
mas continuar sonhando com um futuro melhor. O inconformismo é o combustível da nossa evolução. É isso que ele prega. E tudo que existe, se a gente parar para pensar de verdade, tudo que existe de grandioso no mundo nasceu do inconformismo de alguém. Não é verdade? A diferença entre quem cresce e quem não cresce é exatamente essa. Um aprende a conviver com o desconforto da mudança, e por isso que o propósito aqui é muito importante, e o outro se apaixona pelo conforto da mesmice. O quarto ensinamento que o Flávio Augusto nos traz é que o nosso tempo ele é limitado e que a gente precisa aproveitar a nossa vida. E esse ensinamento, para mim, ele é muito profundo. E o que ele diz corta muito, muito fundo, gente. O que ele fala é: todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Gente, olha o poder dessa frase. A maioria das pessoas, ela está sobrevivendo, repetindo os dias como se tivesse um tempo infinito, sem pensar se o que elas estão fazendo é o que de fato elas querem fazer. Mas é que está a grande questão. O nosso tempo é o recurso mais democrático e mais implacável que existe. Ele passa para todo mundo e não volta para ninguém. Eu fiz um outro vídeo que eu vou deixar como sequência aqui para você, que fala exatamente sobre isso. Eu te convido a fazer uma reflexão se você está vivendo de verdade, se você acredita que o que você está fazendo com a sua vida é o melhor que você poderia fazer. Por isso que ele fala que uma das grandes metas da vida é aproveitar as pessoas que a gente ama. Porque o sucesso sem presença é um fracasso com outro nome. Do que adianta, gente, chegar ao topo, olhar para trás e perceber que você perdeu todo mundo no caminho? Perceber que você está sozinho? Gente, viver não é só trabalhar, não é só produzir, não é só acumular. E aí é onde entra a importância de você entender propósito naquilo que você faz e não fazer apenas pelo dinheiro. E você estar inteiramente em momentos simples, como rir, abraçar, olhar no olho. O sucesso que te rouba o tempo não é sucesso. Isso é muito profundo. Simplesmente, gente, o sucesso que te rouba o tempo, ele é uma prisão disfarçada de conquista. O quinto ensinamento que eu quero falar aqui hoje sobre o que o Flávio Augusto nos ensina é sobre impactar pessoas. E para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Andrea. Com este canal, o meu propósito é ajudar você a construir uma vida com mais leveza e propósito. E exatamente por isso que eu escolhi este ensinamento para falar aqui no vídeo de hoje. Algumas ideias, elas transformam a vida das pessoas. Elas são pérolas que a gente acumula e que podem servir de farol para os outros. E é exatamente isso que diferencia os grandes dos comuns. É a vontade de devolver o que receberam. Durante a minha trajetória profissional, eu tive o prazer de trabalhar com pessoas incríveis, pessoas maravilhosas. E tudo que eu trago aqui é para compartilhar um pouco de tudo que eu aprendi durante esses mais de 15 anos vivendo o mercado financeiro. Para, de alguma forma, eu poder retribuir tudo que a vida me deu, tudo que a vida me proporcionou. Esse é o meu propósito com este canal. Então, por favor, comenta aqui se você está curtindo este vídeo. Se você está curtindo, se inscreva no canal para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você, tá bom? E não se esquece de ativar as notificações. Deixa aqui seu comentário para eu entender se você gosta de vídeos assim. Pegando esse gancho sobre impactar pessoas, acho que o principal ponto que eu gostaria de falar aqui é que se o que a gente está fazendo não muda, não transforma verdadeiramente a vida de alguém, e eu não estou falando só sobre trabalho, eu estou falando das nossas relações pessoais, da nossa rotina dentro de casa, a gente não pode viver apenas para nós mesmos. Porque quando a gente faz isso, o nosso sucesso tem prazo de validade.
Mas quando de alguma forma você gera impacto, ele ganha sentido e ele ganha perpetuidade, ele se estabelece ao longo do tempo. Impactar pessoas, gente, não precisa ser algo gigantesco. Às vezes, é escutar verdadeiramente, genuinamente uma pessoa que precisa de ajuda. Às vezes é uma palavra, um gesto, uma história que você compartilha. Você nunca sabe quem está assistindo aqui. Eu não sei quais pessoas que esse vídeo vai atingir, mas eu verdadeiramente acredito que se chegou até você é porque você precisava ouvir isso. Muita gente precisa escutar o que a gente viveu, porque muito alinhado aqui com o ensinamento do Flávio Augusto é o nosso verdadeiro legado não é o quanto você acumulou, mas sim o quanto você inspirou outras pessoas. É muito lindo, né? O sexto ensinamento que eu quero trazer aqui hoje é: mantenha a sua identidade. Nem o seu fracasso e nem o seu sucesso te definem. O Flávio conta que ele não é melhor hoje do que quando ele andava de ônibus lotado. Naquela época, muita gente rotulava ele. Muita gente não viu o valor que ele tinha. Mas o que ele percebeu é que depois que ele enriqueceu, essas pessoas passaram a bajular ele. E o que ele fala a respeito disso é: nem o seu sucesso, nem o seu fracasso podem definir quem você é, porque os dois são temporários. O perigo em acreditar, tanto na baixa quanto na alta, no que as pessoas falam sobre você, quando você acredita nas vozes que te diminuem, você se encolhe. E quando você acredita nas vozes que te colocam num pedestal, você se perde. A sabedoria está em se manter inteiro. Da mesma forma, se manter inteiro mesmo quando ninguém estiver te aplaudindo. É um outro trecho assim que muito correlacionado a isso é: o mundo munda, gente, de acordo com o nosso saldo bancário. Isso é um fato. O porteiro, a família, os amigos, todos eles te olham diferente. Isso o Flávio Augusto traz essa reflexão pra gente. Mas quem precisa saber quem você é você, independente do que os outros veem. O verdadeiro poder permanece autêntico, mesmo quando o mundo tenta te dizer o contrário. E o sétimo ensinamento que eu quero falar aqui hoje é: cuidado com o ego e com a acomodação. Esse ensinamento ele também é muito profundo, gente, porque os principais efeitos colaterais, segundo Flávio Augusto, do sucesso são a acomodação e o ego. Os dois são silenciosos e perigosos, porque normalmente eles aparecem quando você acha que você está seguro. A acomodação, por sua vez, faz você parar de aprender. E o ego faz você achar que você não precisa mais aprender. Afinal de contas, você já atingiu o seu sucesso. E é aí, segundo Flávio Augusto, que tudo começa a desmoronar. E, gente, por que será que esse homem quebrou tantos padrões assim, né? Por que será que ele chegou tão longe? Olha que profundo. Flávio Augusto diz que o ego destrói negócios, famílias, reputações, porque o ego te isola. Ninguém quer ficar perto de quem se acha superior. E o sucesso, quando ele não é compartilhado, ele perde o brilho. A humildade é o antídoto para o ego. E o movimento constante é o antídoto para a acomodação. Quem entende isso não envelhece, sempre evolui. E para fechar este vídeo, que eu espero muito que vocês tenham gostado, sobre os ensinamentos do Flávio Augusto, eu quero deixar claro aqui que esses ensinamentos, eles não são sobre riqueza, eles são sobre mentalidade, sobre entender que o sucesso é um estado inteiro antes de ser um resultado externo. É sobre resiliência, é sobre propósito, é sobre inconformismo e nunca sobre esquecer quem nós somos.
Porque, por fim, o jogo da vida, gente, ele não é sobre vencer. Ele é sobre crescer dia após dia. E crescer, inevitavelmente, faz você vencer, faz você chegar lá. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.